Fala galera, tudo bom? Estamos aqui dando continuidade nos nossos vídeos. Justamente estamos tratando de conceitos iniciais de instrumentação. E como na aula passada falamos do conceito de malha aberta, malha fechada. Tocamos no assunto de erro. Vamos agora ver o que seria esse erro então, né? Então já que a gente falou de erro, né, vamos definir erro. Ele é a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável medida. Ou seja, set point menos variável manipulada. Set point menos variável controlada, que é o valor do instrumento, né? E aí o que a gente tem? Se a gente está tratando do regime permanente, nós chamamos o erro de estocástico, que poderá ser positivo ou negativo, dependendo da indicação do instrumento. Ou seja, mais ou menos. Quando estivermos falando da variável mudando, temos um atraso na referência de energia do meio para o medidor. E nisso o valor medido estará geralmente atrasado em relação ao valor real da variável. Você vai ter uma diferença ali, né? Por conta do tempo ali para medir. Essa diferença entre o valor real e o valor medido é chamada de erro dinâmico, ou seja, um erro que está se movimentando, né? Que é o delay também, né? A pessoa conhece assim. Quando a variável não estiver variando, por assim dizer, podemos ter somente o erro estático, que é um erro fixo ali, e quando a variável estiver variando, podemos ter tanto o erro dinâmico quanto o erro estático, ou seja, dá para ter os dois ao mesmo tempo, né? Aqui é uma imagem só para a gente poder entender um pouco melhor o que é o erro, né? Tem a curva ideal e você vê que tem uma diferença entre o valor medido e o valor real. Isso a gente chama de erro, né? É bem simples de entender. Aí tem alguns termos específicos. Erro absoluto, ele é o quê? Ele é o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro convencional da grandeza medida. É o erro. O erro aleatório é a componente do erro de medição que varia de forma imprevisível, quando se efetuou várias medições na mesma grandeza. Vamos chamar de ruído também, né? Caso do erro aleatório. O erro sistemático ele é uma componente de medição que ele se mantém constante ou ele varia de forma previsível quando se efetuam várias medidas de uma mesma grandeza. Ou seja, normalmente esse erro é mais fácil de você remover. Por quê? Ou ele é constante, por exemplo, há um sinal que ele está sempre um sinal de tensão de 0 a 10, ele está sempre com 2 volts a mais. Então eu leio 1 volt, eu leio 3 volts, eu tenho que descontar 2, eu sei que o real seria 1 volt. Ou eu leio 7 volts, desconto 2, o real seria 5 volts. Ou ele varia de forma constante, uma função. Mas isso também seria mais simples de remover. E os erros sistemáticos e suas causas podem ser conhecidos ou desconhecidos, né? Mas são simples de resolver. Beleza? A gente tem aí o erro combinado. O que ele é? Ele é o desvio máximo entre a reta de referência e a curva, que foi aquele gráfico que a gente viu, beleza? E aí ele inclui vários efeitos dentro dele para causar o erro combinado. E a gente tem um conceito aqui chamado de escala. Escala a gente logo imagina uma régua, que é mais simples de associar. Ele é um conjunto ordenado de marcas associado a qualquer numeração que faz parte de um dispositivo indicador, ou seja, uma régua. Imagine sempre que uma escala é uma régua. O valor de uma divisão é simplesmente o valor entre duas marcas consecutivas, né? Duas marcas sucessivas da régua. No caso de uma régua escolar convencional, as marcas têm distância de 1 milímetro. Aqui vem um termo importante para a gente: calibração de um instrumento. Ele é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. Então, o resultado de uma calibração, ele permite tanto o estabelecimento dos valores do mensurado para as medições, como a determinação das correções a serem aplicadas. Quando registrado em um documento, temos o certificado de calibração ou relatório de calibração. O que é isso? Como a gente já citou o exemplo do multímetro, que é um instrumento usado para medir tensão, o multímetro, o que garante para nós que o que você está medindo ali, de fato, é um valor verdadeiro? O multímetro tem que estar calibrado. Então você vai submeter aquele equipamento a um processo
a um procedimento sistemático, onde você vai utilizar um instrumento de referência e você vai ajustar os valores de medida de acordo com a sua referência, de acordo com o procedimento necessário de calibração para aquele equipamento. E aí, para cada equipamento, você tem um procedimento de calibração diferente, tá? Por exemplo, PT100 você compara com um instrumento, um APT100 de referência. Beleza? Aí a gente tem o range. O range também, em português, é conhecido como faixa nominal, mas é muito comum chamar de range. Quem joga, a maioria dos jogos vê range como alcance que teu personagem tem. O range de uma arma é o alcance que você consegue disparar. Então o que ele é, pra gente definindo assim? Ele é o conjunto de valores da grandeza medida que pode ser fornecido por um instrumento de medir, consideradas todas as faixas nominais, né? Assim, a faixa nominal, o range, né, ele é sempre expresso em unidade de grandeza a medir, qualquer que seja a unidade marcada na escala. Normalmente a gente usa o quê? O limite inferior e o limite superior. Por exemplo, eu tenho um instrumento que mede de 100 a 200 graus. Ou, sei lá, eu tenho um termômetro, esse termômetro antigo, de mercúrio, que você media de menos 10 até 50 graus. Ou os digitais, que mede de 0 a 70 graus. Normalmente assim, tá? O valor mínimo e o máximo. Então, dentro daquela faixa eu consigo medir. Fora disso, o meu instrumento ele é cego, ele é surdo, ele não consegue ver. Aí eu tenho o span. O que é o span? O span é a amplitude da faixa nominal. Que ele é a definição, né? Módulo de diferença entre os dois limites de uma faixa nominal de instrumento de medir. O que é isso, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um range na faixa nominal de menos 10 volts a 10 volts. Ou seja, sinais que estejam dentro dessa faixa eu consigo medir, né? Por exemplo, eu consigo medir 3 volts, eu consigo medir 1,7, eu consigo medir menos 5, menos 9,9, mas eu não consigo medir 11 volts, eu não consigo medir 12 volts, né? Mas usando a unidade de medir volts, eu sei que eu consigo medir entre menos 10 e 10 volts. Agora, o meu span, que seria a amplitude da faixa nominal, a amplitude do range, é de 20 volts. Porque eu consigo medir 10 negativos mais 10 positivos, ou seja, um total de 20 volts. Beleza? Isso é span. Tranquilo? Imagine que você tem uma régua. Uma régua de escolar, ela tem 30 centímetros, né? Agora imagine se eu desloco o zero para o meio dela. Aí ela medir menos 15 e mais 15 centímetros. Então o span é tudo que ela consegue medir e o range é definido pelos limites. Tranquilo? Então, continuando, nós temos aí a resolução. O que é a resolução? É a razão entre a variação do valor indicado ou transmitido para o instrumento e a variação da variável que o acionou após ter alcançado o estado de repouso. E aí ela pode ser expressa em unidades de medida de saída e entrada. Vou pegar um exemplo, né? A gente tem um termômetro de vidro com range de 0 a 500 graus Celsius e ele vai possuir uma escala de leitura de 50 centímetros. Então, como é que a gente pega aí a sensibilidade ou a resolução desse termômetro? A gente vai pegar a escala de leitura, que é os 50 centímetros, e vamos dividir pelo span, que é o 500, né? Que é 0 menos 500. Isso vai dar pra gente meio centímetro por grau Celsius. Beleza? Ou seja, eu tenho um termômetro de vidro que mede de 0 a 500 graus Celsius e ele tem uma escala tem tamanho de 50 centímetros. Qual que é a minha resolução? A minha resolução é que para cada grau Celsius varia 0,1 centímetro na minha escala. E se subir 1 centímetro na minha escala, se subir 1 centímetro na minha escala, eu sei que variou 10 graus Celsius. Beleza? Então a resolução de um instrumento de medida, algumas vezes chamada de capacidade de leitura, é uma medida, podemos dizer assim, de fineza do detalhe revelado pelo instrumento de medida. Então, é o quanto que ele consegue medir pequeno, o menor grau que ele consegue medir, né? É basicamente a medida do menor incremento mensurável. O quão pequenininho, uma variação pequena eu consigo medir, tá? Uma régua graduada em milímetros, ela tem uma resolução de cerca de meio milímetros ou um pouco menos.
já que podemos observar uma diferença correspondente entre dois objetos que tenham 2,5 cm e 2,55 milímetros. Então, uma diferença de 5 milímetros ali, né? A resolução de um voltímetro digital com display de 3 dígitos, que é o padrão que a gente mais usa, geralmente é expressa como mais ou menos um último dígito, beleza? Por exemplo, normalmente, qual que é a resolução que um voltímetro tem? O último dígito. Podemos ser mais um ou menos um, beleza? Eu lembro bastante aquelas pesquisas do Ibope, né? Mais de erro, mais tanto, menos tanto, tá? E a gente tem aqui, por outro lado, que a sensibilidade é a medida de menor quantidade mensurável por um instrumento particular. E como é que é isso, né? Tipo, eu posso medir 1 nanômetro com uma régua? Fica bem difícil, né? É claro que não dá para medir 1 nanômetro. Em química analítica e física experimental, a sensibilidade é frequentemente definida como sendo o limite de detecção do instrumento. Então, tá vendo que ali é um cabelo? Ele tem mais ou menos 100 nanômetros ali. Na verdade, fica 150, 200 nanômetros, um fio de cabelo. Com uma régua você não consegue medir isso, você precisa de instrumentos que tenham sensibilidade para medir isso daí. Que é o que? Se você colocar um fio de cabelo numa régua, você não consegue medir o tamanho dele. Agora, se você colocar um lápis numa régua, você consegue medir o tamanho dele, né? Porque a régua tem sensibilidade para medir o lápis, mas ela é muito ogra, podemos dizer assim, ela é muito robusta para você conseguir medir algo tão delicado, podemos dizer assim, tá? Então isso é a sensibilidade. Aí, por exemplo, a sensibilidade de um termômetro normalmente fica entre 1 grau, meio grau. Você consegue pedir pequenas variações, variação de 0,01 graus Celsius. São variações bem pequenininhas que você precisa de equipamentos mais sensíveis para conseguir pegar. Beleza? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui esse vídeo. No próximo que eu publicar, a gente já vai estar encerrando essa parte dos conceitos iniciais de instrumentação. Nós começarmos a ver parte de instrumentação voltada à medição de pressão. Então, até a próxima.